Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada por se ter disponibilizado para vir até aqui e conceder-nos esta entrevista no âmbito do projeto Mem News, que é dedicado à análise das memórias do consumo de notícias. Gostaria de começar por pedir que se apresentasse, ok? Contar um pouco sobre si, para além do nome mesmo, a idade, o local de nascimento, um pouco também sobre o ambiente familiar em que cresceu, o percurso escolar e profissional, está bem? Ok, obrigado também pelo convite. Gosto sempre de regressar à Fernando Pessoa, que também é um bocado a minha casa. Sou João Luís Dias, tenho 42 anos, nasci no Porto e sempre morei no Porto, basicamente sempre no mesmo quilómetro quadrado até hoje. Tenho um irmão, tive uma família relativamente normal, vivi com os meus pais até aos 20, até pouco depois de acabar a faculdade, 25, 26 anos. Tive um percurso escolar relativamente normal até ao 12º ano, em que aí fiz uma pausa e depois voltei a estudar e depois também vim para a faculdade, tirei a licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais, depois o mestrado também. Logo a seguir a acabar o curso comecei a trabalhar, não especificamente na área, porque estive a estagiar no Governo Civil do Porto e era suposto continuar, só que houve duas situações. A primeira foi que a governadora foi para o Parlamento Europeu. Antes disso foi a dissolução do Parlamento, portanto foi o governo de Sócrates que caiu e foi um novo governo, logo um novo Governo Civil do Porto, que depois foram extintos pelo governo seguinte. E entretanto comecei a trabalhar e desde aí tenho estado a trabalhar mais ou menos na mesma área. Sou o diretor comercial de um grupo empresarial, neste momento mais vocacionado para a embalagem de luxo, mas também já esteve vocacionado para a área da comunicação. Falta-me alguma coisa? Ou não? Já está enquadrado. Sim, portanto, pelo que eu percebo, estudou sempre aqui no Porto, fez a licenciatura aqui na Universidade de Fernando Pessoa, mestrado também? Mestrado também, certo, aqui na sim. Universidade de Fernando Pessoa, portanto, teve um percurso muito ligado a esta instituição também, não é? Sim. Agora, o que eu gostava que me contasse um pouco era sobre o ambiente em que cresceu, ok? Já falou que tinha o seu irmão, não é? Sim. E a forma como, em família, começou a ter acesso a notícias, o que é que se recorda na sua infância relativamente ao consumo de notícias nessa fase mais infantil e juvenil? Em minha casa, os meus pais e depois também os meus avós eram grandes consumidores de informação. A hora de jantar, por exemplo, era sagrada para ouvir o telejornal. Também compravam muitos jornais. Os meus pais compravam o Público, o Jornal Notícias, o Expresso, o Independente, pelo menos esses que me lembro. E eu também comecei a saber ler, também comecei a ler jornais. E, portanto, o meu contacto com a informação é muito precoce. Eu lembro perfeitamente. Uma das primeiras notícias que me despertou mais a atenção foi em 1990, a Primeira Guerra no Golfo. E que eu lembro de ser muito pequeno e de as pessoas à minha volta acharem muita piada, e eu com 6, 7 anos ter perfeita noção do que se passava e mesmo a nível de conhecimento dos técnicos, dos nomes dos mísseis, das operações. Lembro-me de conversar com o meu dentista, muito novo, e ele adorava perguntar-me: então quantos escudos é que já caíram, quantos Patriot? E nessa altura seguia as notícias, era quase como hoje em dia os miúdos veem YouTube, e eu ouvia as notícias para ver o que se passava na Primeira Guerra do Golfo. Foi assim o meu primeiro grande contacto com uma atividade noticiosa assim de mais relevo. Portanto, tinha uma família também que se interessava muito por notícias, sim. E que comentava notícias. Sim. Portanto, tinha um ambiente em que as pessoas falavam sobre os acontecimentos, de uma forma geral. Já falou aqui de alguns meios que a sua família utilizava para acompanhar notícias. Falou de alguns. Havia meios preferenciais? A televisão e os jornais, sim. Há alguma estação específica que seguiam? Inicialmente só havia RTP. É verdade. Depois eu apanhei também o lançamento das privadas, mas inicialmente, quando eu comecei a ter contacto com as notícias, com a informação, só havia RTP. Mais tarde também com o cabo também comecei a ver CNN, mas inicialmente era só havia RTP e jornais. Exato. Lembra-se de algum programa de notícias, naturalmente de informação, algum jornalista dessa altura e que ainda hoje ficou na sua memória? Ainda o José Rodrigues Santos, muito novinho, e na altura da Guerra do Golfo foi-me do Mário Crespo e do Artur Albarrán.
São assim os nomes que me... Exato, que se recorda. Exato, sim. Quando falamos nesses nomes, lembramos-nos exatamente Sim. até das frases. Ora bem, houve então um momento, pelo que eu percebo, na Guerra do Golfo, não é? Sim. Que começou a interessar-se muito por notícias, não é? Portanto, era ainda muito jovem, tinha não é? 6 anos. Portanto, em termos de jornais, lembra-se qual foi o primeiro jornal ou os primeiros jornais que começou a consumir? Sim, os primeiros jornais como eram os que havia, claro, à minha disposição em minha casa. Eu lembro-me preferencialmente do Jornal Notícias, porque eu via, começava também já a ver algumas notícias de desporto, mas o Notícias e o Público eram os que eu me lembro mais de ver imediatamente. Depois, mais tarde, também o Expresso e o Independente, mas as memórias mais antigas que eu tenho é do JN e do Público. Muito bem. E revistas? Revistas, penso que Recorda-se? não tanto. Mais tarde, já, se calhar já adulto ou próximo disso, eu comecei a ler mais revistas, a Visão, a Sábado. Também cheguei a assinar a Time. A Time e a... falta-me o nome, mas é uma também tipo Time, como é que se chama? Não é Newsweek, é Foreign Relations, já não me lembro, mas era acima do género também. Que costumava também Sim, consumir, sim. exato, mais internacional, Sim, não é? sim. E relativamente ao rádio? Lembra-se de, na sua juventude, talvez não tanto infância, mas na juventude, de ouvir os noticiários Sim, na rádio? geralmente era quando ia para a escola com o meu pai, que ia com o rádio ligado, eu ouvia as primeiras notícias da manhã. Mas a rádio, tirando para ouvir relatos de jogos de futebol, que inicialmente quando andava na televisão, nunca fui tão grande consumidor de rádio como de televisão ou jornais, por exemplo. Como relativamente aos outros. E relativamente ao cinema? Lembra-se de ver filmes com notícias, não, relacionados com a imprensa? Algum filme que tenha destacado? O All President's Men, por exemplo, que é o mais mítico dessa categoria. Mas lembro mais recentemente o The Post, se não me engano. Certo. Acho que esses são os que me lembro mais. A certeza que já vi mais, mas esses são os que recordo assim mais facilmente. Sim. E então, diga-me uma coisa, relativamente à sua juventude, não é? Quando entrou noutra idade, já após a adolescência, entrar na juventude, houve alterações relativamente aos meios de comunicação que consumia para seguir notícias, que é neste âmbito, naturalmente? Sim, claro, justamente com o advento da internet, Certo. que mudou completamente a forma como consumimos informação. Mas continuou a ler jornais na sua juventude? Sim, continuo até hoje a ler jornais. Sim. Sempre a ler jornais, muito bem. Relativamente a conversas sobre notícias, tinha o hábito, com os seus amigos, colegas de escola, se calhar já no final do secundário, faculdade, de comentarem notícias? Sim. Era um objeto de conversa? Sim, sempre. Aliás, acho que qualquer pessoa comenta a atividade nacional e internacional com os seus amigos. Eu lembro de ser muito pequeno e uma das notícias, mais tarde que a Guerra do Golfo, mas mais nacional, foi aquelas mortes no Anda Parque, em Lisboa, no Parque Aquático. Lembro-me de ser muito que estar na escola primária a comentar com os meus amigos, com os meus colegas da altura, essa notícia. Então já desde muito novo tinham o hábito de conversar sobre a atualidade, sobre aquilo que via nas notícias? Acho que é talvez a minha atividade preferida. É algo que eu associo assim também, de me recordar como meu aluno. Ora bem, tanto na idade adulta já, não é? Continua a ver programas na televisão, programas noticiosos, continua a assistir a esses programas. Quais são as suas preferências em termos de noticiários, de canais que segue e também os motivos que estão associados a isso? Eu sigo muito a política nacional e internacional. Portanto, dou preferência a programas com temática política ou de relações internacionais ou geoestratégica, o que for. Em Portugal, acho que o canal noticioso que vejo mais é SIC Notícias, provavelmente. Vejo histórias de jornais de qualquer um dos canais, mas preferencialmente da SIC. Até porque, como compro o Expresso, acho que há uma certa dinâmica entre o grupo e a empresa, não é? Portanto, acho que há alguma complementaridade. Em nível internacional, continuo a ver mais ainda a CNN. E uma coisa, em que contexto normalmente assiste aos noticiários? No contexto familiar, em casa, ou em cafés? Sim, no contexto familiar, em casa, sim. A não ser que haja por exemplo, agora no disputado alguma guerra, consumo mais e fora do normal, mas normalmente é à noite em casa. Fazendo assim uma breve retrospectiva, de que forma é que considera que o seu consumo de notícias se alterou? Okay?
tanto relativamente às fontes, não é? Porque falou há pouco da internet, não é? Como os hábitos de consumo de notícias. Sente que mudou? Nota-se aqui alguma coerência, não é? Sempre se interessou bastante por notícias, não é? E continuou a interessar-se, mas nos hábitos de consumo se nota que houve alterações significativas ao longo do seu percurso. Claro, agora a informação está disponível no imediato. Nós antes tínhamos que esperar pelo jornal do dia seguinte ou pelo próximo telejornal para ver o que é que tinha acontecido e não tínhamos grande forma de saber de outra forma. Mais tarde apareceu, não era, como é que se chamava? Não era não era teleponto, havia aquelas... teletexto. Havia o teletexto, que é a coisa mais parecida com o que temos agora com a internet. Exato. Mas agora toda a informação está disponível no momento, basta, vamos ao bolso, pegamos o telemóvel, temos as notícias no momento e a mesma disponibilidade para esperar já não é tão grande. Nós antes tínhamos mais paciência para esperar para ver se fosse o resultado de um jogo ou uma notícia, ou o que é que tinha acontecido, sei lá, numa sessão plenária da Assembleia da República, não faço ideia, e tínhamos que esperar pelo dia seguinte, pela edição seguinte, e hoje em dia temos em tempo real. A informação em tempo real. Mas, como disse, continua a comprar jornais, sim, certo? Continuo, sim. Que jornais é que costuma comprar? Hoje em dia já só compro... em papel, não é? Sim, em papel. Pois, bem visto, porque também compro sem ser em papel. Mas Exato. em papel compro o Expresso. Certo. Durante muitos anos, que também, não sei se cai neste âmbito, mas eu comprei jornais esportivos. Certo. Durante muitos anos, desde pequeno. É também informação, não é? Desde os 10 anos até aos 20 e tal anos, comprei todos os dias mais que um jornal desportivo. Todos os dias. Cheguei a comprar os 3, mas pronto, era um absurdo. Se arreliar. Mas, entretanto, na minha opinião, a qualidade do jornalismo esportivo português impresso decaiu muito e já não compensa. Eu às vezes compro porque tenho algum saudosismo, porque era uma coisa que eu gostava muito de acordar de manhã e ler o jornal desportivo, mas agora compro e demoro 5 minutos porque não há nada para ler. Não tem conteúdo, a qualidade caiu muito. Por isso, hoje em dia, compro apenas o Expresso, em papel. Em papel. Sim. E subscrições? Subscrições, subscrevo o New York Times. E, se não me estiver a esquecer de algumas, acho que é isso. Pronto. Mas, por exemplo, online, versões online... Sim, a versão online... Sim, sem ser subscrições, continua também a consumir online também, claro, jornais que consiga seguir mais gratuitamente, não é? Sim, jornais, sites de informação. Sites de informação. Por exemplo, nos Estados Unidos há o Político também, que é um jornal só online. Por acaso, acho que nos Estados Unidos há algumas versões impressas especiais, mas é 99% online. E podcasts? Podcast de informação também consumo. Eu, por acaso, acho que podcast consumo mais de informação desportiva e depois alguns, não sei se considera bem informação, porque tem algum viés, não é, mas que estão relacionados com a atualidade e com a informação. São de opinião, não é? Sim. Exato. Sim. Claro, também fazem parte dessa informação, tais nos artigos de opinião, não é? Que nos jornais. Ora bem, relativamente então à internet, qual é a sua relação com as notícias que consome através ou de sites, diretamente de sites de empresas de comunicação ou não, ou redes sociais? Qual é a sua dinâmica relativamente a estas fontes de informação, que são diferentes, naturalmente, os sites dos jornais, não é? Ou, naturalmente, as redes sociais têm formas diferentes. Sim, geralmente estou mais atento às redes sociais para ver quando surge alguma notícia que me interessa. Quando há alguma necessidade de algo mais atual, por exemplo, quero seguir ao minuto algo que está a passar, um acontecimento especial, sei lá, uma invasão da Ucrânia, por exemplo. Naqueles primeiros 2, 3 semanas eu estava quase a fazer refresh em 2 ou 3 sites de notícias para ver sempre a informação ao minuto, mas por norma consulto também o site Expresso porque tem a assinatura, também é mais fácil, mas depois também depende um bocado das redes sociais para ir vendo o que se vai passando. Relativamente aos sites, portanto, à informação mais direta vinda de empresas de comunicação, que sites é que normalmente acede? Em Portugal, o Expresso, internacional, o New York Times. Ok. E as redes sociais da sua preferência? Quase nenhuma, mas é obrigatório estar. Na preferência, o que eu uso mais neste momento é o Twitter, o ex-Twitter. Bom, falou aqui de alguns acontecimentos que marcaram, de certa forma, o seu contacto com notícias. Para além daqueles que já mencionou, que outros acontecimentos criaram mais impacto enquanto notícias ao longo da sua
vida. Eu acho que toda a gente deve responder o mesmo, que é o 11 de setembro. Sim, esse é um daqueles que é normalmente mencionado. Sim, sim. Isso sem assim, dúvida. Na minha vida, acho que o momento mais marcante é o 11 de setembro. Eu já não me lembro da queda do Muro de Berlim, por exemplo. Portanto, acho que diria-se que o mais marcante foi o 11 de setembro. O 11 de setembro. Sim. Considera que, portanto, a comunicação social de alguma forma moldou a sua percepção desse acontecimento? Sim, claro, que também não teria assistido, não é? Não Sim, teria visto em tempo real se não tivesse, tivesse sido há 50 anos atrás, não teria visto. Exato. Portanto, só vi aquilo que assisti através da comunicação social, nomeadamente da televisão, que nós vimos em direto o que se ia passando, e foram dias em frente à televisão e era tanta informação. Aliás, uma coisa engraçada do 11 de setembro foi aí que começaram a ver as notícias de rodapé. Certo. Que era uma coisa que era exclusivo da informação económica, e foi nesse dia, como era tanta informação, as cadeias noticiosas tiveram que se adaptar e desde então nunca mais deixamos de ver notícias em rodapé, seja num telejornal normal ou seja num momento de breaking news como esse. Isso, sem dúvida, é uma notícia trágica e boas notícias. Boas notícias. Que se recorda. Normalmente lembramos-nos melhor de notícias mais trágicas, não é? Há assim alguma coisa que tivesse marcado em termos de notícia? Não estou a ver. Podem ser desportivas. Quando assim. Portugal ganhou o Campeonato da Europa, mas não foi uma notícia porque eu vi o jogo em direto também. Pois. Sim, uma notícia. Que se recorde. Mais recentemente, não era bem boas notícias, mas lembro quando, na altura da pandemia, se ia havendo bons resultados, eram boas notícias, pronto. Claro. Mais abertura de circulação, ou de melhores resultados a nível de vacinação, ou de menos mortes, etc. Pronto, também foi outro momento que segui muito através das notícias, não é? Sim. Pois era isso que eu lhe ia perguntar. Agora, assim, mais recentemente... Sim, a pandemia. Sim, a pandemia, não é? E acontecimentos... E a guerra na Ucrânia também. A guerra da Ucrânia, exatamente, que vamos sempre acompanhando. Logicamente que não se recorda do 25 de Abril, por razões óbvias, ok? Nem eu, quanto mais o João. Mas, de facto, os meios de comunicação afetam a nossa percepção das notícias? Se nota diferenças na forma de abordar as notícias nos meios de comunicação? Sim, claro. Em Portugal, felizmente, como há uma maior neutralidade, noto menos. Claro que se nota, por exemplo, diferentes abordagens. Se compararmos uma SIC Notícias com a CMTV, claro que vemos que são estilos diferentes. Mas, por exemplo, como eu sigo muito a atualidade americana, vejo nos Estados Unidos, se vimos a cobertura do mesmo acontecimento na MSNBC, MSNBC ou na Fox News, é completamente diferente. Costuma estar atento assim, a essas diferenças e gosta de comparar? É impossível não comparar e não percebermos as diferenças, que nesse caso é mesmo gritante. Exato. Eu ia por acaso perguntar, porque lembro-me de o João acompanhar a realidade da política americana muito de perto e, portanto, foi sempre uma coisa que ficou associada a si, aqui na universidade, que ainda até hoje se fala. Portanto, relativamente às redes sociais, uma questão que nós temos colocado é que se lê as notícias que são partilhadas por amigos, familiares ou desconhecidos, ou privilegia uns e não lê a de outros. Notícias partilhadas. Por exemplo, alguém partilha consigo uma notícia, tem tendência a ir ver ou tende a ignorar? Não. Primeiro tem que ser fiável, não é? Certo. Mas se me interessar, sim. Não ignoro só porque me é enviado e não porque sou eu a chegar lá diretamente. Exato. Confia nas notícias que são partilhadas? Depende. Depende da fonte, não é? Exato. Há fontes que desconfia a priori? A priori não, mas eu à partida só confio em fontes confiáveis de órgãos de comunicação social, confiáveis, não é? E oficiais. E oficiais, muito bem. Desinformação, fake news, o que é que pensa sobre este fenómeno? Como é que lida com este fenómeno em termos de consumo de notícias? É difícil. Primeiro temos que saber... hoje em dia já desconfio de tudo. A primeira coisa é desconfiar, porque há gente que vê uma coisa só porque está na internet acha que é verdade. E hoje em dia com a AI então é cada vez mais difícil conseguirmos distinguir do que é real e do que não é. E está-se a tornar cada vez mais difícil, até porque já há fake news que simulam a imagem de órgãos de comunicação social fidedignos. Portanto, mas eu tenho algum treino nisso, estou habituado a fazer a triagem e a perceber o que é real ou não, mas eu sei que eu sou uma pessoa
muito menos propensa a isso, enquanto que há um grande grupo da população que tem tendência a cair muito mais facilmente em fake news ou na desinformação, e algo que me preocupa, eu acho que hoje em dia é das principais ameaças à nossa democracia, facilmente. É um assunto que o preocupa. Sim, muito. Então, exato. Relativamente aos conteúdos de notícias, naturalmente que ainda é jovem, mas já fez um percurso, não é? E como foi sempre uma pessoa muito atenta às notícias, se calhar tem essa percepção até de forma bastante vincada. Nota mudanças nos conteúdos do que é notícia, hoje em dia, Sim. em relação ao passado? Sim. Que diferenças é que se apercebe relativamente a esta questão? Eu, apesar de ser um grande defensor da comunicação social, do jornalismo e da informação por fontes fidedignas e oficiais, sou um grande crítico do jornalismo que se faz, especialmente em Portugal, e vejo grandes diferenças do jornalismo que se faz hoje em dia do que se fazia antigamente. Também percebo que hoje em dia o panorama do jornalismo, a dinâmica, a situação é completamente diferente, e estão grandes grupos económicos por trás e resultados financeiros por trás que determinam muito do que aquilo que se tem que se fazer, mas hoje em dia o jornalismo vai muito atrás do clique, do clickbait, e a nível de conteúdos temos vindo a degredir. Faz muita confusão, por exemplo, quando estou a comentar notícias no verão ou no inverno, digo sempre aos meus amigos, à família, diz: pronto, está calor, lá vêm as notícias do verão e está calor. Lá vão os jornalistas para as praias entrevistar pessoas, se está calor, se já foram à praia, se já foram à água, e no inverno vão para a neve ou para a rua a dizer que está frio. Isso para mim não é jornalismo, isso é meteorologia. Isso é só um exemplo, mas como este exemplo, há muitos outros casos relacionados com futebol ou com outro tipo de coisas, e a qualidade do jornalismo e do conteúdos do jornalismo tem vindo a decair muito nos últimos anos. Não tenho essa percepção. Porque o jornalismo cada vez mais está a deixar de ser jornalismo para passar a ser entretenimento. Portanto, considera que há aí uma fatia importante para entreter, sim, no fundo, infelizmente, sim. Sim, porque interessam as audiências e não o objetivo mais puro de informar as pessoas. Muito bem. Portanto, apesar disso, confia no jornalismo? Sim, ainda confio, porque quando... E nos jornalistas portugueses? Sim, confio. Eu quando fazem jornalismo, não desconfio do jornalismo que fazem. Eu acho é que fazem pouco jornalismo. Okay? Compreendo. Agora, quando fazem jornalismo, até acho que fazem bem, e confio. Pena que não façam mais, porque acho que é mais importante, se calhar, termos meia hora de um telejornal de notícias do que termos hora e meia com 10 minutos de notícias e o resto, de problema de expressão, de chouriços de entretenimento. Muito bem. Ainda, naturalmente, com a ressalva de que ainda é jovem, mas não sou muito jovem, infelizmente. mas nota diferenças já em relação às gerações mais jovens que a sua, diferenças na forma como lidam com as notícias? Sim, infelizmente sabemos que as gerações mais jovens já não acedem à informação através dos meios de informação, os meios de comunicação sociais normais, oficiais, é sempre pelas redes sociais, pelo TikTok, pelo YouTube, são os dois principais meios, com algoritmos completamente controlados e adulterados para mostrar aquilo que algumas pessoas querem que os jovens vejam, e por isso é que eu também acho que as redes sociais são o principal perigo para, não só para a democracia, mas até para a humanidade. Muito bem. Usa vários meios de comunicação, pelo que eu percebo. Que vantagens vê em utilizar uma combinação de meios e não cingir-se apenas a um ou outro meio? De meios como? Meios de comunicação. Telefone, meios de comunicação para notícias, não é? Acede a várias fontes, certo? De informação. E é uma combinação. Vê vantagens nisso, em não ver as notícias apenas de um determinado órgão? É só uma questão de comodidade. Só para... Compara, por exemplo, sei que compara no caso americano, por exemplo. Meios de comunicação. Meios de comunicação de informação, ok? O facto de ver o Expresso, ver a SIC, ver a CNN, ou seja, tem aí uma combinação de meios de comunicação. Claro, há determinado tipo de coisas que eu prefiro, uma grande reportagem de fundo, se calhar prefiro ler. Agora, se for algo visual, prefiro ver na televisão. E também o que for mais cómodo. Há diferentes tipos de notícias que levam-me a preferir um determinado tipo
de meio. Por exemplo, para ouvir entrevista, para ouvir, neste caso tem que ser ouvir uma entrevista, se calhar prefiro num podcast do que ler, porque até ouço a voz da pessoa, é sempre mais direto. Claro. É uma questão de comodidade e de adaptar-me ao conteúdo em si. Portanto, está muito ligado ao tipo de conteúdos Sim, que está a ver. Ora bem, então, diga-me como é que vê a evolução em Portugal e como perspectiva ao futuro? Com preocupação, porque a comunicação social cada vez mais é um nicho em perda. Os jornalistas cada vez são mais mal pagos, cada vez têm vínculos mais precários, cada vez têm mais objetivos de cliques e não de fazer notícias, não é? De fazer informação. Conheço pessoas no meio que me dizem mesmo que as pessoas não querem reportagens, não querem fazer notícias, Claro. Interessa é cliques e quem tem mais visualizações de páginas ou do que for. Em profundidade, não há tempo para... não é? E o que interessa já não é a informação já não é um meio, ou não é um fim em si mesmo, é um meio para ganhar dinheiro, ou para ter mais cliques e depois ganhar-se mais dinheiro, vender publicidade, e já não é o que devia ser. Então vê o futuro com preocupação. Sim. Mesmo assim, considera que o jornalismo, e esta é a minha última pergunta, continua a cumprir o seu papel? É uma pergunta difícil com uma resposta um bocado em aberto. Eu acho que sim, só que também a abrangência e o alcance do jornalismo é cada vez menor. Portanto, eu acho que o jornalismo tem que continuar a fazer o seu trabalho, mas tem que se continuar a adaptar de forma a conseguir chegar a toda a gente da forma que deve chegar. Muito obrigada, João. Nada, Foi obrigado. excelente o seu ponto de vista. Damos por terminada, então, a nossa entrevista.